Qual era a intenção de Esaú ao trazer 400 homens com ele? Era de paz? Se ele quisesse se encontrar mesmo com seu irmão, ele viria com 400 homens? Não. Por isso, olha a reação de Jacó. Olha só, no versículo 6. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por que ele se angustiou? Porque naquele momento ele estava vendo o seu fim. Naquele momento ele estava vendo a sua morte. Ele estava vendo, daqui agora acabou, é o meu fim, não tem mais jeito. Olha só, muito se angustiou e repartiu o povo com ele, que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e ferir um, o outro escapará. Disse mais Jacó, olha só, aí começa a oração dele. O que ele fala na oração? Isso me chamou muita atenção. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à mão um presente a seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Olha só que presentão, hein? E deu-lhes na mão de seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? E de onde vais? De que são esses diante de ti? Então dirás: são do teu servo Jacó. Ele nem se colocou no lugar de quê? Irmão, falou que servo. São do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e todos que vinham atrás do rebanho, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele porém passou aquela noite no arraial. Olha como o cara era malandro, sempre na malandragem. Ele queria resolver o problema dele aonde? Na malandragem. Pegou o presente e mandou os presentes para ele, para aplacar a ira do irmão. Mas graças a Deus que ele não colocou a fé dele naqueles presentes, porque se ele colocasse a fé no presente,
o irmão teria matado ele. Está entendendo? Se ele colocasse a fé naqueles presentes que ele mandou para o irmão teria matado ele. Você vê que ele clamou a Deus, mas quando ele clama a Deus, ele não fala, meu Deus. O que ele fala? Ó Deus de meu pai, ó Deus de meu pai Abraão, ó Deus de meu pai Isaque. O Senhor se lembra quando o Senhor apareceu para mim. O Senhor se lembra quando eu atravessei esse Jordão, só estava eu e o meu cajado. Hoje eu sou rico. O Senhor me fez família, o Senhor me deu riqueza, pois agora o meu irmão está vindo para me matar. E eu estou com medo. Esse é o caminho que eu gostaria que você aprendesse. Você vê, Jacó falou para Deus que ele estava com medo. Era ele, falando o que ele sentia, sendo sincero. Ou seja, eu devia ter confiado no Senhor, mas eu não estou confiando, eu estou com medo. Porque quem confia teme? Não teme. Mas ele confessou ali, ele confessou a sua falta de confiança, ele confessou para Deus a sua falta de fé nele, na totalidade. Ele até tinha fé, mas não na totalidade, por isso é que ele teve medo, estava com medo. Mas ele falou aí, eu estou com medo. O Senhor fez muita coisa na minha vida. Quando eu atravessei esse Jordão, eu não tinha nada. O Senhor me deu família, me deu riquezas. Mas agora eu estou com medo. Eu não sei o que fazer diante do que está por vindo aí. O meu irmão está vindo aí para tirar a minha vida, para matar, para me matar, para matar as mães dos meus filhos. Ele vai matar as mães, vai matar os filhos, vai acabar com a minha descendência. Ele está vindo aí com 400 homens. Por isso eu estou com medo, o que eu faço? Eu não sei, você também está com medo? Está com medo dessa doença? Está com medo por causa da dívida que você tem? Está com medo que talvez o seu marido está te traindo, a sua esposa está te traindo? Qual medo? Você tem medo de quê? De certa forma, o seu medo mostra a sua falta de confiança em Deus. Já falou para ele que você está com medo? Jacó confessou o medo dele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Ele estava angustiado. Esse temor não era pouco, diz a Bíblia que ele temeu muito. Era muito medo, ele estava apavorado, estava angustiado. Mas ele levou essa angústia dele para Deus. Ele levou esse temor dele para Deus. Ele levou essa falta de fé dele, essa falta de fé, essa falta de confiança dele, para quem? Para Deus. Uma vez um jovem falou para mim: bispo, o senhor falou que Deus só pode se manifestar na minha vida se eu tiver fé. Eu falei, é verdade. E se eu não tiver fé? Eu falei, ele não pode, não vai se manifestar. Porque Deus opera na nossa vida através da fé. É pela fé. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que ele se manifesta. Você haja fé, ele se manifesta. Uma vez alguém chegou para Jesus e falou, Senhor, se tu podes. Jesus falou, ó, se tu podes ter fé, é possível, mas se não pode, não tem como. Falou, então, e o que eu faço? Eu sei que eu não tenho fé, o que eu faço? Eu falei, muito bem, fale com ele. Fale para ele que você não tem fé. Fale para ele, eu sei, para eu conseguir alguma coisa, para o Senhor se manifestar na minha vida, eu tenho que ter fé. Só que agora eu não tenho fé. O que eu faço? Ele vai te orientar.
Amém. Quem está entendendo? O que eu faço? Ele vai te orientar. Presta atenção, tudo vem dele, dependa dele, confie nele. Bispo, eu não estou confiando. Então fale para ele que você não está confiando, que você quer muito confiar. Ele vai dar um jeito, ele vai dar motivos para você começar a confiar nele, ele vai dar motivos para você ter fé nele. Agora, lembre-se, tudo vem dele, é com ele, então fale com ele. Jacó estava com medo, falou com ele. Jacó se abriu para ele. Estou com medo. Diz a Bíblia que ele muito temeu, só que ele não ficou ali, ele foi orar, ele foi falar com ele, ele foi falar com Deus. Depois daí, você pode ver que ele pegou tudo que tinha, fez atravessar. Atravessar para onde? Exatamente onde o irmão estava vindo. O irmão não estava no outro lado do Val de Jaboque? Estava ou não estava? Então ele fez atravessar os animais, a família, tudo para onde? Para qual lugar? Para lá, exatamente onde o irmão estava vindo. Por incrível que pareça, ele fez atravessar tudo que ele tinha, todas as riquezas, família, riquezas, tudo, animais, tudo, fez passar tudo. Diz a Bíblia que ele ficou só do outro lado. Lutando com Deus. Ele ficou só do outro lado, lutando com Deus, para resolver a pendência que ele tinha. O meu problema não é com o irmão. Ele achava que o problema dele era com o irmão. Não, o problema dele era com quem, gente? Era com Deus. Ele precisava resolver o problema dele com Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes você sabe, você está com problema, você tem problema com seu marido, você está lutando com o marido, está atacando o marido, está fazendo. Às vezes o seu problema não é com o marido, o seu problema é com Deus. Resolva o seu problema com Deus, para resolver esse problema financeiro que você tem. Resolva o seu problema com Deus, para resolver esse problema familiar que você tem. Resolva o seu problema com Deus. Enquanto você não resolver o seu problema com Deus, você não vai conseguir resolver esse problema que você tem com seu marido. Enquanto você não resolver o problema que você tem com Deus, você não vai conseguir resolver esse problema de dívidas que você tem. Não adianta, você vai pagar essa dívida, você vai se endividar de novo. Vai pagando, você vai se endividar de novo. Você vai endividar-se que é para pagar outra dívida, e elas vão se multiplicando. Resolva o seu problema com Deus. Não adianta você querer largar o vício na força do braço. Não adianta você querer resolver o problema. Veja, quantas vezes você tentou, você conseguiu. Você tenta resolver um problema, se levanta outro. Você parte para cima de um e o outro se levanta. Peraí, até quando você vai continuar nisso? Até quando você vai viver assim? Resolva o seu problema com Deus. O maior problema que você tem não é o filho, não é o marido, não é a esposa, não é a empresa, não é o patrão, não é o chefe, não é o dinheiro, não são os negócios, nada disso. O maior problema que você tem é com Deus. Você precisa resolver esse problema. Naquela madrugada, naquela noite, Jacó procurou resolver esse problema. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não resolver o meu problema. Eu não te deixarei ir enquanto o Senhor não resolver o meu problema. A noite toda batalhou. Por que ele não deixou o anjo sair? Porque ele queria resolver aquela pendência com Deus. Isso é determinação. É para você se acertar com Deus, para o seu passado não te perseguir, para o seu passado não interferir no seu futuro, não interferir no seu presente. Você precisa resolver essa pendência com Deus. Você não vai ter mais o que temer.
Amém, pessoal? Veja, depois dessa luta que ele teve no Val de Jaboque, depois dessa batalha que ele teve no Val de Jaboque, quando Deus muda o nome dele, ele temeu mais alguma coisa? Não. Não teve mais medo de nada. Não teve mais medo do irmão, não. Ele atravessou o val de cabeça erguida. E quando o irmão apareceu, o irmão que tinha outra intenção, vê se ele fez alguma coisa. Antes, pelo contrário. O irmão falou assim para ele: eu tenho o suficiente. E Jacó falou: eu tenho tudo. Amém, pessoal? O irmão falou: eu tenho o suficiente. O que é aquilo que você mandou aí, aqueles presentes? Ele falou: não, eu mandei presente para você, porque Deus me tem dado tudo. E Esaú falou assim: eu tenho o suficiente. Mas Jacó falou: eu tenho tudo. Ele se sentia completo. Me fala, antes daquela noite, será que Jacó podia falar que ele tinha tudo? Duvido. Porque se ele tivesse tudo, não teria pegado o anjo e falar assim: eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Eu não vou te soltar enquanto não me abençoar. Enquanto não me abençoar. Por quê? Era o que estava, ele sentia que estava faltando alguma coisa. Ele tinha bens, mas estava faltando alguma coisa. E ele lutou pelo que estava faltando, que era o conserto com Deus, conhecer a Deus, colocar Deus no seu devido lugar na vida dele. Deixa eu te perguntar, Deus na sua vida, Ele está no seu devido lugar? Deus está ocupando o lugar dele na sua vida? Sabe o que quer dizer Jaboque? O que quer dizer Jaboque? Esvaziar-se. Ele esvaziou-se para Deus ocupar o lugar dele. Interessante, né? Olha o que está lá no versículo, acho que é 32:30. Diz o que é aí? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Diga graças a Deus. O que quer dizer Peniel? Peniel quer dizer exatamente isso: tenho visto a face de Deus. Peniel quer dizer: tenho visto a Deus face a face. Olha que interessante, né? O nome desse lugar antes era Jaboque, que quer dizer esvaziar-se. E agora passou a ser chamado de Peniel, que quer dizer vi a Deus face a face. Ou seja, para você ver a face de Deus, você tem que se esvaziar. Quer ver a face de Deus? Se esvazie. Se esvazie de si. Se esvazie. Tire tudo que está ocupando o lugar de Deus. Tire tudo que está ocupando o lugar de Deus. Sabe, coisas que você valoriza excessivamente, está te atrapalhando. Será que o valor que você dá ao dinheiro não está acima do valor que você dá para Deus? Será que o valor que você dá para a sua empresa não está acima do valor que você dá para Deus? Será que o valor que você dá para a sua esposa ou para o seu marido não está acima do valor que você dá para Deus? Eu estou fazendo essa pergunta, pelo amor de Deus, caia em si. Tenta entender a realidade da sua vida. Será que o valor que você dá para o seu filho não está acima do valor que você dá para Deus? Bispo, como é que eu posso responder isso? É só você parar. Quando há prioridade, você prioriza mais
Quem? Na hora da prioridade, a prioridade é para quê? É para as coisas de Deus ou é para o filho? Na hora da prioridade, você prioriza a esposa ou você prioriza as coisas de Deus? Na hora da prioridade, você prioriza mais o trabalho ou você prioriza a Deus? Você quer saber de uma coisa? Você vê, para chegar, por exemplo, atrasado na igreja, isso não te incomoda, mas no serviço ou num compromisso, você não atrasa. Isso é o valor que você dá aos seus compromissos, a dinheiro, a negócio, e o valor que você dá para Deus. Você não pode faltar no encontro de negócios, mas pela manhã você acordou, você nem sequer orou. Você ficou o dia inteiro, você não orou. Isso não te incomoda. Por que não te incomoda? Porque não tem nenhum valor. Deus não tem tanto valor assim. Você vê, quando você fica o dia inteiro, não fala com a sua esposa, puxa, te preocupa, hoje eu não falei com a minha esposa. Espera aí, já estou há tanto tempo sem falar com a minha mãe, sem falar com meu pai. Mas quando você fica sem falar com Deus, isso não te incomoda. Isso responde a toda essa pergunta que eu fiz. Não será que você está valorizando mais a coisas ou pessoas mais do que Deus? É por isso que você não tem visto a Deus. E quando você não vê a Deus, o que você vê? Você vê a morte que te atormenta. Você é atormentado por dentro. Por isso é que nada do que você conquista te satisfaz. Porque o segredo é o quê? O segredo, pessoal, é conhecer a Deus. O segredo da vida é conhecer a Deus. Quer viver? Conheça a Deus. Quer ter vida? Conheça a Deus. Quer ter paz? Conheça a Deus. Ele mesmo fala: não se glorie o homem na sua sabedoria ou nas riquezas que tem, mas se tem alguma coisa que o homem deve gloriar-se, é me conhecer. Amém? É me conhecer. Isso sim, o homem deve gloriar-se, mas gloriar-se na sabedoria que tem é tolice. Gloriar-se naquilo que tem, na riqueza, nos bens que tem, é tolice. Se existe um motivo para o homem orgulhar-se, gloriar-se, é conhecer a Deus. Você vê, Jacó conhecia a Deus de ouvir falar. Ele teve uma experiência com Deus. Teve. Mas ele não conhecia. Lá em Betel, ele teve uma experiência. Como muitos já tiveram experiência, foram curados. A gente vai para o hospital, pessoa que nem conhece, não pertence a nenhuma igreja, ela aceita uma oração, a gente vai lá, ora por ela, ela fica curada. Teve uma experiência. Nas ruas, as pessoas têm tido experiência. Outro dia ali no ponto de fé, eu fiz oração pela mulher, depois de 3 dias, estava passando aí na frente, e viu, falou, poxa, aquela oração me ajudou, eu fiquei curada. Teve uma experiência. Mas ela conhece esse Deus? Não conhece, mas teve experiência. Jacó teve experiência, e como? A experiência que ele teve com Deus, fez com que ele ficasse rico, formasse uma família. Mas essas coisas não estavam preenchendo ele. Você leu comigo, Jacó estava cheio de medo, Jacó estava apavorado, Jacó vivia aterrorizado, ele tinha uma pendência, só que quem acha, olhando assim para a história, a pendência dele era com o irmão, mas não era com o irmão. Você vê, quando ele resolveu essa pendência com Deus, o que aconteceu entre ele e o irmão? Acabou. Você vê que ele entrou nas terras, o irmão saiu, se retirou, deixou todas as terras com ele. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Ele entrou, só foi ele entrar, ele saiu, foi para Edom.
Esaú foi para Edom. Esaú deixou tudo, foi para Edom. Só que até então, Jacó sempre pensou que o problema dele era o irmão, mas não era. É que ele precisava conhecer Deus. Eu não sei se você está entendendo. Você está entendendo? Conheça Deus. O seu problema, ei, o seu problema não é isso que você acha que é. O seu problema não é com o seu chefe, não. O seu problema não é com o banco, não. O seu problema não é com o juiz, não. O seu problema não é com a cocaína, não. O seu problema é com Deus. Por isso eu estou te convidando para você lutar. Lute como Jacó lutou. Lute para conhecê-lo. Lute para ver a face dele. Quando você conhecê-lo de fato, de verdade. Quando você conhecê-lo de verdade. Ah, meu amigo, a sua história vai mudar. Tudo vai mudar. Você vai ter outro marido sem trocar de marido. Você vai ter outra esposa sem trocar de esposa. Você vai ter outro filho sem o seu filho morrer, sem ter outro filho. Diga graças a Deus.